E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar um pouco sobre um tema que foi muito debatido recentemente, e inclusive hoje, né, o Rizek deu mais uma declaração sobre esse tema, que é o tema sobre o elenco do São Paulo ser curto, ou o elenco do São Paulo ser fraco, o elenco do São Paulo ser um elenco para não brigar, para não cair. Enfim, eu acho que a gente precisa discutir mais a fundo esse tema, se realmente o Zubeldia tá fazendo milagre com as peças que tem, ou se a gente realmente tem um elenco minimamente qualificado para disputar nas três frentes. Vou trazer a minha opinião aqui. Claro que todo mundo pode discordar dela ou concordar com parte dela, mas eu vou trazer minha opinião aqui analisando nome a nome, tá? Então, para quem não viu, hoje ainda o Rizek deu uma declaração falando que o elenco não, né? O time que jogou contra o Libertad do Paraguai, o time que jogou pelo São Paulo ontem contra o Libertad do Paraguai, no Paraguai, que venceu o Libertad do Paraguai por 2-0, se substituir a camisa ali, colocar a camisa do Cuiabá, seria analisado como um time que era para brigar para não cair. É isso que ele falou do nosso time titular de ontem. E o Rizek, pra mim, é um palhaço, né? Ele dá muitas declarações há muito tempo que não faz o menor sentido. Ele só fica famoso criando polêmica, falsa polêmica. E essa declaração dele, pra mim, é mais uma declaração infeliz. E eu vou analisar aqui nome a nome e vamos falar aqui posição a posição, quem realmente a gente tem, o que dá pra esperar do elenco do São Paulo e também do time que jogou ontem, tá? Então vamos lá, vamos começar por trás, né? Vamos começar ali pelo goleiro. Goleiro, na minha concepção, a gente tem um só bom, realmente. A gente só tem o Rafael. Quando precisar poupar o Rafael, caso o Rafael precise ser poupado, ou espero que não aconteça, né? Mas ele se machuque, a gente tá realmente ferrado. Goleiro a gente tem um, só que a gente tem um goleiro muito bom. Goleiro que tá garantindo resultados. Garantiu a vitória contra o Santos numa defesaça que ele fez. Ontem ele fez, no mínimo, 2 defesas muito importantes em momentos cruciais para o São Paulo, que estava 1-0, além de ter a sorte ali de goleiro de não ter sofrido gol de pênalti. Então o goleiro a gente tem um muito bom. Então, para mim, isso já faz muita diferença. Então, o nosso goleiro é cogitado, sim, a nível de seleção. Tá pegando muito o Rafael. Apesar dos outros goleiros ficarem bem para trás, Jandrei não dá para confiar. Beleza, mas goleiro a gente tem um muito bom. Não passa longe de ser um problema o nosso goleiro. Zagueiros, na minha concepção, talvez a gente tenha as melhores opções para zagueiros de elencos no Brasil, tá? E por que eu tô falando isso? A gente tá falando de Arboleda, que se não fosse extracampo, era até hoje seleção equatoriana. A gente tá falando de Ferrarese, que é seleção venezuelana, figurinha carimbada, tá sempre sendo convocado. A gente tá falando de Alan Franco, que vem fazendo excelentes partidas, não tá sendo convocado para a seleção argentina, porque é uma seleção que é mais disputado, mas vem fazendo excelentes jogos. Então, o Alan Franco, muito bom também. O Juan, ele é muito competente, é bom na bola aérea, ele não vem falhando. Então, a gente já tá falando aí de 4 zagueiros num bom nível. Além disso, o Sabino, quando entra, não tá comprometendo. Apesar de, às vezes, ele achar que ele é o Beckenbauer, né? Ele quer sair driblando todo mundo de lá de trás. Mas o Sabino, ele não vem comprometendo, é um zagueiro bom, que pra cumprir elenco ali, pra complementar o elenco, entrar igual ele entrou ontem, pra fechar o resultado e etc. Serve. E além disso, a gente tá falando ainda de 2 zagueiros da base que não vem jogando, né? Não vem tendo nem oportunidades, porque a gente tem 5 zagueiros, na minha opinião, em nível bom. Sendo, no mínimo, 3 num nível ótimo pra excelente, tá? Então, zagueiros, pra mim, não é um problema pro São Paulo. Então, se a gente for falar de nível Brasil, que time que tem 4 zagueiros bons, um zagueiro, além desses 4, um zagueiro muito confiável, 2 zagueiros de seleção. Se a gente for pegar todos os elencos do Brasil aí, são pouquíssimos que vão ter isso, tá? Então eu acho que zagueiro a nível Brasil, talvez o São Paulo tenha o melhor conjunto de zagueiros do Brasil, tá? Eu não acho que eu tô sendo lunático falar isso. Da base ainda tem o Igão, que foi sondado recentemente por times europeus, porque ele é muito novo e é um moleque bom. Então, além dos 5 zagueiros que a gente ainda tem um moleque da base que é muito promissor, que a gente ainda não viu ele no profissional, né? Mas ele é muito promissor. Então, o zagueiro, pra mim, não passa longe de ser um problema. Talvez seja a posição com mais peças e que o São Paulo consegue dar mais rodagem sem cair o nível. Zagueiro, pra mim, falar que quem jogou ontem, né, que com o trio de zaga / quarteto ali, com Ferrarese, Juan e Alan Franco, isso seria nível Cuiabá e brigaria no máximo pra não cair, no mínimo desconhecer sobre futebol. Lateral esquerdo, a gente tem o Enzo Dias e o Wendel.
O Wendel, até pouco tempo atrás, foi para a seleção brasileira, ainda não demonstrou a capacidade dele com a camisa do São Paulo, mas tem muito potencial. A gente sabe o esforço até que o São Paulo fez para trazer o Wendel, né? Foi o Moreira ali meio que de graça por um tempo, a gente vendeu o William Gomes, enfim, mas o Wendel acabou vindo. Mas até pouco tempo atrás, né? A gente tá falando de pouco tempo mesmo. 2 anos atrás ele estava sendo convocado para a seleção brasileira e ainda tem 31 anos, ainda tem lenha para queimar, apesar de ainda não ter demonstrado tudo isso com a camisa do São Paulo. Enzo Dias veio muito bem, tudo bem que estava meio escanteado ali no River, mas ele veio muito bem e hoje é nosso melhor lateral, nem se compara com o Wellington, por exemplo, que está jogando a Premier League. Para mim o Enzo é muito mais confiável do que o Wellington e faz partidas muito mais seguras. Então Enzo Dias e o Wendel, 2 laterais esquerdos bons, aí tem o Patrick que complementa ali, mas enfim, tendo 2 a gente praticamente não precisa de um terceiro. Então, lateral esquerdo, pra mim, passa longe da gente ter um problema no time de São Paulo hoje. Lateral direito, o Cédric, ele faz muito bem o arroz com feijão. Ele não é um lateral excelente, espetacular, que vai fazer a diferença e vai ganhar jogos pra gente. Mas a gente também não vai perder jogos por conta do Cédric. Eu acho que o Cédric é um bom lateral. O Ferrarese, por várias vezes, acaba fazendo essa função também, né, de lateral, acaba jogando ali, fechando a linha de 4, e ele é competente nisso, né, ele não tem o cacuete de lateral, ele não ataca muito bem, apesar do cruzamento dele ontem ter sido fenomenal pro André Silva, ele não tem o cacuete de lateral, mas serve, digamos assim, serve, né, o Militão jogou muitas vezes na lateral do São Paulo sendo zagueiro também, assim como o Ferrarese, e servia nessa posição, é óbvio que ele é zagueiro, assim como o Ferrarese é zagueiro, mas mal comparando, né, dadas as devidas proporções, eu acho que o Ferrarese cumpre a função quando joga ali. E ainda tem o Igor Vinícius, que para compor elenco pode ser uma boa opção para entrar no segundo tempo, para enfim dar uma diferenciada. Talvez o Igor Vinícius seja a peça mais fraca aí desse ponto. A nossa lateral direita, por mais que não seja recheado de ótimas opções, na minha concepção não compromete. O Cédric, inclusive, faz muito bem arroz com feijão. Não compromete, marca bem, consegue apoiar um pouquinho, tem um bom cruzamento. Então, assim, o Cédric, pra mim, bem ok. Então, na lateral direita, não acho que seja algo que comprometa, né? E a gente ainda tem o Mike, Mike da base, né? Que deu assistência contra o Corinthians na final da Copinha, que parece ser promissor, mas o São Paulo ainda não testou ele no elenco profissional, então não dá pra saber, mas tem potencial. A gente já viu na Copinha que tem potencial. Então, beleza, estamos falando de lateral direito aí, que pode ter suas preocupações, a gente não tem nenhum excelente lateral direito, mas passa longe de ser problema, um local onde a gente tem um problema efetivo. Volante, a gente tem Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Bobadilla. Desses 5, né, Pablo Maia ainda tá afastado, volta só pro segundo semestre. O Luiz Gustavo teve o problema de embolia, então ele tá afastado também. Mas Pablo Maia e Luiz Gustavo, para mim, fazem uma primeira volância de muita qualidade. Luiz Gustavo, apesar da alta idade, ele ainda... para mim, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele consegue se antecipar, ele sabe os atalhos do campo. Para mim, o Luiz Gustavo é uma excelente opção, sim. Eu acho que quando ele voltar, estiver saudável de novo, ele provavelmente vai voltar a fazer a dupla de volante com o Alisson, e eu acho que o Marcos Antônio vai acabar perdendo esse lugar no meio campo. O Marcos Antônio vem jogando bem, né? Tava jogando na Europa, vem jogando relativamente bem. Não é um excelente volante, mas é um bom volante. O Alisson, ele faz muito bem ao arroz com feijão. Acho que ele se encontrou muito nessa posição. Pablo Maia, não tenho o que falar. Ele é saudável, né? Ele é um dos melhores volantes do Brasil. É um volante potencialmente aí... que pode despontar a nível mundial ainda se ficar saudável, né? Infelizmente, as lesões estão prejudicando um pouco a carreira dele. E além disso, né? A gente tá falando que o quinto, talvez, volante nosso é o Bobadilla, que é titular da seleção do Paraguai. Então, volante eu não vejo que é tanto um problema se todo mundo estiver saudável. Óbvio, com lesão sempre prejudica, né? A gente vê o quanto os Oscar e Lucas fazem falta para um time e para qualquer time, né? Qualquer time que vai perder suas estrelas e seus jogadores mais renomados vão ter problemas e o São Paulo tá conseguindo soluções ainda assim. Falando de meias, especificamente meia, né? A gente tem ali o Oscar, o Alves e o Rodriguinho. Então a gente tem basicamente esses 3 meias. Rodriguinho já teve outras oportunidades, chegou a despontar até um certo momento, mas acabou perdendo muito espaço, tá voltando a ter oportunidades agora. Então o Rodriguinho ainda é o menos confiável daí. Oscar dispensa comentários, craque, muito bom de bola, e se voltar e continuar jogando em alto nível, acho que tem chance, inclusive, de voltar para a seleção. E Alves é um moleque que pode, sim, render muito ainda, demonstrou um grande potencial, foi o craque do jogo contra o Santos, pode demonstrar muito potencial. Não acho que é uma posição carente do São Paulo, pelo contrário, eu vejo que
meias hoje são... O futebol tá carente de meio campo. E a gente tem no mínimo 2, que é o Alves e o Oscar, sendo que o Oscar dispensa comentários e o Alves tem muito potencial. Então eu acho que também não é uma posição que você fala, nossa, o São Paulo tá prejudicado. Pelo contrário, o Oscar talvez, como meia especificamente, seja um dos melhores do Brasil. Vai brigar ali com mais 2 ou 3 meias brasileiros que jogam no Brasil. Ponta direita, a gente tem o Lucas e o Lucas Ferreira, né? Então, o Lucas tá machucado, então ele tá afastado, a gente tá contando basicamente só com o Lucas Ferreira de ponta direita de ofício mesmo. Então, pontas, eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, apesar de a gente ter nomes titulares muito bons. Então, a gente tá falando de Lucas de um lado e Ferreirinha do outro. E ainda tem o Lucas Ferreira no banco. Então, eu acho que a gente tem poucas opções, isso é fato. Acho que o Zubeldia, quando reclamou, até reclama com razão, que a gente tem poucas opções de ponta realmente qualificados. Ele até levou o Luca, né, pro banco no último jogo, para ser mais um moleque da base, para ajudar nesse ponta esquerda, né, que hoje de ponta esquerda de ofício a gente tem só o Ferreirinha. Claro que a gente entre aspas, né, a gente se prejudica quando a gente acaba mandando o Wellington Rato embora, o William Gomes embora, o próprio Eric embora, então a gente acaba perdendo pontas, né, mas nenhum desses seria titular no time de São Paulo hoje, então talvez até evitaria a ascensão do Lucas Ferreira, que fez gol ontem e parece ser muito bom de bola mesmo, parece que vai despontar, e o São Paulo com certeza no futuro vai vender ele por muitos milhões, então não acho que o Cuiabá teria pontas dessa qualificação, mas eu realmente acho que essa é a posição para mim, tanto ponto esquerdo quanto ponto direita, que faltam opções no elenco, e o São Paulo se vê obrigado ali a colocar mais moleques da base, até o próprio Luca que subiu. E falando de ataque, Luciano, Caleri, André Silva e Rian Francisco. Então, assim, Luciano e Caleri brigam todo ano pela artilharia do São Paulo. Beleza, o Caleri machucou, agora vai ficar fora a temporada inteira. E isso sim preocupa. O São Paulo até estava procurando outro nome, mas eu acho que tem que dar mais chances pro Rian. O Luciano não é um 9 efetivo, mas é um atacante, né? A posição dele é atacante. Eu acho que essa é a grande dificuldade do São Paulo, de entender que o Luciano é atacante e não meio campo. Então, por isso que eu não coloco ele nem dentro dos meias, eu coloco ele dentro, ali mais próximo ao atacante. Tanto é que ontem, quando ele jogou mais próximo ao atacante, ele rendeu melhor, né? Principalmente puxando os contra-ataques ali. E o Luciano não vem numa boa fase, mas sempre briga pela artilharia do São Paulo na temporada. O André Silva é o nosso artilheiro da temporada, apesar de não fazer uns jogos tão vistosos assim, tão bons, mas é o artilheiro do São Paulo na temporada e vem fazendo gols e dando assistências. Então, assim, a importância dele tá sendo grande, apesar dele não fazer um jogo de encher os olhos. Ele deu uma assistência, fez um gol nos últimos 2 jogos e não foi eleito o melhor da partida em nenhum deles. Justamente porque, às vezes, ele peca um pouquinho. Talvez aí seja o nome mais frágil do nosso ataque. E o Rian Francisco tem muito potencial, já mostrou desde a base, é um moleque extremamente promissor, extremamente calmo na frente do gol. Eu acho que com o desenvolvimento dele, e eu acho que o Zubeldia sim precisa dar mais minutagem para esse moleque, eu acho que ele tem tudo para despontar e ser um dos melhores atacantes do Brasil e num futuro chegar à seleção brasileira. Então, assim, falando de todos os nomes, todas as posições, vocês realmente acham que o São Paulo tem um elenco ruim? É um elenco ruim que o São Paulo tem, um elenco curto. Eu acho que curto tem só nas pontas. São Paulo talvez não tenha os melhores nomes para suprir necessidades. Com o Lucas machucado, a gente basicamente tem 2 opções, que é Lucas Ferreira e Ferreirinha. Não tem mais opções para entrar. Às vezes, talvez vai começar a dar oportunidade pro Luca entrar um pouquinho e, enfim, e demonstrar um pouco de futebol. Então, realmente, para as pontas, eu acho que faltam nomes. Mas para todas as outras opções, a gente tem, no mínimo, uma opção no banco interessante. Então, eu acho que começar a falar, agora tá tendo que ser obrigado a usar a base. São Paulo não tem um elenco porque tá sendo obrigado a usar a base. Mas desde quando usar a base é ruim? Se a gente for falar de todas as últimas finais que o São Paulo chegou, né? Desde 2019 pra cá, 2019, a gente tá falando de um ano que o São Paulo foi campeão da Copinha, que subiu o Antony, subiu o Igor Gomes, enfim. Antony fez gol na final contra o Corinthians, beleza, não saímos campeões, mas a gente chegou com um time que tinha muito bagre, né? Tinha Everton Felipe, tinha Gonzalo Carneiro, o São Paulo teve que jogar com o Everton Felipe improvisado de 9 ali, enfim, olha os bagres que a gente tinha e os moleques carregaram a gente pra final do Paulistão. Beleza, não ganhamos, mas o Antony faz gol. Se a gente for falar agora, pular pra 2022, na Sul-Americana, beleza, a gente também não foi campeão, mas
Naquele jogo, jogou Nestor, Igor Gomes, Diego Costa e Pablo Maia. Jogaram 4 atletas da base, que, novamente, foram importantes durante a campanha e ajudaram a gente a chegar na final. Copa do Brasil, Nestor faz gol do título e dá assistência pro gol do Caleri, moleque da base. Além disso, pegando as 2 finais, Lucas, beleza que o Lucas voltou, né, mas o Lucas é da base. Além disso, Nestor, Pablo Maia, Beraldo, Wellington, Juan e Diego Costa jogaram algum dos 2 jogos das finais. Então, cara, se a gente realmente tá sendo um problema usar a base, eu não sei qual que é a solução, porque se a gente olhar até para os nossos rivais, quem tá decidindo o título pro Palmeiras, além do bom elenco, né? Mas o Endrick decidiu o título pro Palmeiras, o Estevão decidiu título pro Palmeiras. Basicamente, o elenco do Palmeiras é muito bom, mas quem tava decidindo o título eram os moleques. Era quem veio da base. Pega Corinthians e Santos. Quem que eles revelaram nos últimos anos? Quem que Corinthians e Santos revelou de fato pro futebol, assim, nos últimos anos? O Santos ainda teve o Rodrigo, mas já faz um bom tempo que saiu. Mas nesse passado recente, os caras não revelam ninguém. Quais são os últimos títulos de Santos e Corinthians? Corinthians ganhou o Paulistão esse ano, beleza. Fez investimentos, conseguiu ganhar o título paulista, mas título de relevância. Faz muito tempo que Corinthians e Santos não ganham nada. Santos foi rebaixado para a Série B. A base é extremamente importante, principalmente para times como o São Paulo, que está revendo questão orçamentária. Então, usar a base, na minha concepção, é muito importante. O São Paulo tem que voltar a ter essa convicção de usar a base. O São Paulo precisa utilizar a base no dia a dia. O elenco do São Paulo não é ruim. Pelo contrário, na minha concepção, o elenco do São Paulo tá facilmente top 6 elencos do Brasil. Se a gente estiver falando de time titular, talvez suba aí para 5 ou 4 elencos, times titulares, perdão, mas o São Paulo em elenco tá no top 6 e a gente não pode se contentar, por mais que estejam com alguns lesionados, a gente não pode ficar se contentando em ficar no meio de tabela no Brasileirão. Então, Zubeldia, eu acho que acertou novamente o São Paulo, acho que a zica que o São Paulo vinha tendo saiu com essas 2 vitórias. Espero que o Zubeldia siga fazendo um bom trabalho e siga utilizando os moleques da base, porque se tem um motivo do São Paulo às vezes não tá tão bem, é porque ele tava receoso em usar a base e tava usando o Wendel e Enzo Dias nas laterais ao invés de colocar o Lucas Ferreira para jogar. A mesma coisa com o Cédric Ferrarese, não tava colocando o Alves e tava colocando o Luciano ali de meia. Então eu espero que o Zubeldia continue usando a base cada vez mais, dando mais oportunidade de Pirran Francisco, porque na minha concepção esse ano a base que vai salvar o São Paulo, a base que vai dar condições pro São Paulo brigar por título de novo, e a gente tem aí, na minha concepção, olhando nome a nome, se a gente for fazer análise de todos os times do Brasil aí, a gente tá sim, no mínimo no top 6 elencos, melhores elencos em nomes do Brasil, de novo, com todo mundo saudável, né? Claro que nesse momento o nosso elenco tá mais curto, porque tem um monte de gente lesionada, mas elencos saudáveis, o time que jogou ontem era um excelente time, era um bom time, que se acertar igual acertou ontem, fazer uma partida correta, jogar o que jogou, tem tudo pra brigar por título e não por rebaixamento. Valeu, Rizek? Tamo junto. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, deixa seu joinha, deixa um comentário se realmente concorda comigo, se concorda com o Rizek, que o São Paulo não tem um bom elenco. Deixa aí nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esquece de dar moral e me ajuda a bater aí até o final do ano. Batemos os 300 inscritos, em busca dos 400, e até o final do ano a gente quer chegar em 1000. Dá essa força pra nós. Vamos, São Paulo!